Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da semana 1 do PET 4 de Química do terceiro ano do ensino médio de 2021. Por favor, caso tenha alguma dúvida, fale abaixo nos comentários. Questão número 1. A substância a seguir, pentan 2-ona, possui isômeros de posição, de cadeia e de função. Desenhe as estruturas dos três isômeros. Use o espaço em branco dessa questão identificando cada isômero. Todos os isômeros possuem a mesma fórmula molecular da substância original. Eles têm 5 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. O isômero de posição, ele mantém a cadeia principal, que é aberta, e ele desloca o grupo funcional, mantendo a função da substância. A substância original é uma cetona, então o isômero de posição também será uma cetona. O que é uma cetona? É um carbono secundário, um carbono que está ligado a outros dois carbonos, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Este grupo aqui, ó, uma dupla ligação do carbono com o oxigênio é chamado de grupo carbonila. Na substância original, o grupo carbonila está no carbono 2 e no isômero de posição eu coloquei o grupo carbonila no carbono 3. Então, qual que é o nome deste isômero? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. E nessa cadeia não tem nenhuma insaturação. Então, ele é o pentan. Agora, a gente numera o carbono em que está a função, que é o carbono 3, e o nome da função. Isso aqui é uma cetona. Então, a terminação é ona. Ele é o pentan 3-ona. Vou ampliar para que você possa enxergar melhor. Esse aqui é o isômero de posição. Agora vamos falar sobre o isômero de cadeia. O isômero de cadeia mantém a função da substância. Antes era uma cetona e o isômero de cadeia também será uma cetona. A diferença é que na substância original a cadeia é aberta, sem nenhuma ramificação. Já no isômero de cadeia, neste caso, terá uma ramificação. Qual que é o nome deste composto? Ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal, uma ramificação e uma carbonila. Vamos começar pela ramificação. Ela está no carbono 3 e ela representa um grupo metil. Então, a gente escreve 3-metil. Agora, a cadeia principal é o but. Como só tem ligações simples, a gente coloca o an. Para terminar, agora a gente vê a posição do carbono em que está a função, que é o carbono 2, e a terminação do nome da função. Isso aqui é uma cetona, então termina com ona. Este composto chama-se 3-metil-butan-2-ona. Por fim, o isômero de função. Ele vai alterar a função. A substância original é uma cetona e transformamos ela em um aldeído. A função foi modificada. E qual que é o nome deste composto? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal, só tem ligações simples e é um aldeído. Então o nome será pente dos 5 carbonos, an de só ter ligações simples e al porque ele é um aldeído, ele é o pentanal. Vamos para a próxima questão.
Questão número 2. Abaixo estão representadas 3 moléculas distintas. Analisando as fórmulas, assinale a alternativa verdadeira. Letra A. Isômeros de fórmula molecular C5H11. Vamos contar. Primeiro, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, C5. Hidrogênios tem 2, 3, 5, 7, 10 hidrogênios. C5H10. A molécula B tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E quantos hidrogênios? 3. Com 2 dá 5. Com 1 dá 6. Com 1 dá 7. Com 3 dá 10. É a mesma fórmula molecular. E o último tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E quantos hidrogênios? Tem 2 mais 3 dá 5. Mais 2 dá 7. Mais 3 dá 10. É a mesma fórmula molecular, C5H10. Então, a está errada. Letra B. A molécula C não é um isômero plano por ter ramificação. Isso daqui está errada. A isomeria plana é um caso da isomeria em que as diferenças podem ser percebidas por meio de uma análise da fórmula estrutural plana. A molécula C é um isômero de cadeia em relação à molécula A e à molécula B. Enquanto a molécula A e a molécula B têm cadeia aberta sem nenhuma ramificação, a molécula C tem uma ramificação. Letra C. As moléculas A e B são isômeros de posição? Essa é a alternativa correta. As moléculas A e B têm a mesma função e só se diferem na posição da dupla ligação, que é a insaturação. Letra D. As moléculas A e C são isômeros do tipo tautomeria? Não, elas são isômeros de cadeia. Letra E. As moléculas B e C são isômeros de função? Também não. Eles têm a mesma função. Eles são isômeros de cadeia. Questão número 3. A tautomeria é um fenômeno que pode acontecer entre enol e aldeído, mas também entre enol e cetona. O prop-1-eno-2-ol, de fórmula molecular C3H6O, pode se tornar uma cetona de 3 carbonos saturados. Desenhe a representação do enol, as setas indicando a migração dos elétrons no enol e a estrutura da cetona formada. Esta é a representação do prop-1-eno-2-ol e da cetona formada, que é a propanona. O hidrogênio da hidroxila irá trocar de lugar com a dupla ligação. Ele irá se ligar com o carbono que está na ponta e a dupla ligação, para compensar essa troca do hidrogênio, se ligará ao oxigênio, formando a cetona, que no caso é a propanona. Questão número 4. Assinale a alternativa correta sobre o tema da semana. Letra A. A isomeria do tipo tautomeria é um caso especial de metameria. Isso aqui está errada. A tautomeria é um caso especial da isomeria de função. Letra B. Isomeria plana é quando duas moléculas diferentes apresentam a mesma quantidade de elementos. Não, essa está errada. Isomeria plana é quando duas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular. Letra C. As abelhas Apis mellifera se diferem umas das outras por sinalizadores químicos isômeros. Essa está correta.
Vamos voltar no texto para ver. Estes são os sinalizadores químicos sintetizados pelas abelhas. Eles são isômeros. Eles possuem a mesma fórmula molecular e a diferença está na posição da hidroxila, o que os torna isômeros de posição. Vamos voltar para as alternativas. Letra D. Tautomeria só acontece em sólidos que possuam um elemento eletronegativo próximo de uma dupla ligação. Isso aqui está errada. Tautomeria só acontece na fase líquida. Em compostos cuja molécula apresenta um elemento muito eletronegativo ligado a um carbono insaturado. Letra E. Isomeria de posição é um caso especial de metameria? Também está errada. É o contrário. A metameria é um caso especial da isomeria de posição. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.